dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Estávamos em 1960. Faltavam 9 anos para o homem sair da Terra e pisar a Lua. Mas nessa altura ainda existiam lugares no nosso planeta onde não tínhamos estado. É verdade que já tínhamos chegado ao topo do Everest, que tem quase 9 km de altura e é o ponto mais alto da Terra em relação ao nível do mar, mas ainda não tínhamos mergulhado suficientemente fundo para chegarmos ao ponto mais baixo da Terra, na Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é uma depressão no Oceano Pacífico e para chegarmos mesmo lá abaixo é preciso descer até aos 11 km de profundidade. Ou seja, podíamos lá esconder o Everest e ainda tínhamos espaço para pôr a Serra da Estrela por cima. Como é fácil de imaginar, até há bem pouco tempo não tínhamos tecnologia para mergulhar a tanta profundidade. Então quando é que lá fomos? Fomos precisamente no dia 23 de janeiro de 1960. E como? Com o Trieste, um batiscafo de investigação oceanográfica que podia levar 2 tripulantes. O nome é um bocadinho estranho, mas um batiscafo é basicamente um submarino sem propulsão que pode ir a grandes profundidades. E o Trieste foi até aos 10.911 metros de profundidade, até um local chamado Challenger Deep, que fica perto das Filipinas. Os 2 corajosos que entraram no Trieste foram o tenente da Marinha Americana, Don Walsh, e o engenheiro e oceanógrafo suíço Jacques Piccard. Já agora, como os fãs do Caminho das Estrelas sabem, depois do legado do Capitão Kirk e do Sr. Spock, apareceu uma nova geração de tripulantes da Enterprise, no início dos anos 90 do século passado. E o seu capitão, interpretado pelo grande ator Patrick Stewart, chamava-se Jean-Luc Picard, numa clara homenagem a este Jacques Piccard, que foi com ousadia até onde nenhum homem jamais tinha ido. Bem, mas voltemos a esta grande aventura na Fossa das Marianas. Os mergulhos do Trieste, que foi criado por Auguste Piccard, começaram anos antes e o batiscafo acabou por ser comprado pela Marinha dos Estados Unidos. Em 1959, já reequipado para uma pressão mais forte, o Trieste realizou uma série de mergulhos muito profundos na Fossa das Marianas e no início de 1960 estava pronto para alcançar o recorde de profundidade, os tais 10.911 metros no Challenger Deep. Já agora, o Challenger Deep é uma ranhura nas profundezas da fossa que se chama assim em homenagem ao navio britânico Challenger II, que descobriu este ponto em 1951 graças a uma inovação da altura, o sonar. Portanto, 9 anos depois desta descoberta e 20 anos depois do seu pai ter inventado o primeiro submersível do mundo, Jacques Piccard e Don Walsh, depois de 4 horas e 48 minutos de descida, foram protagonistas deste marco na história da exploração dos oceanos. A paisagem, nunca antes observada por outros seres humanos, surpreendeu os 2 homens porque viram várias formas de vida num deserto de lodo. Ou seja, o ponto mais fundo do mundo abrigava mais vida, muito mais, do que apenas minúsculos seres invertebrados, ao contrário do que se acreditava na altura. Estiveram apenas 20 minutos no fundo e demoraram 3 horas e 17 minutos a regressar à superfície. Durante muitos anos, nenhum outro ser humano voltou lá e o ponto mais profundo da Terra só recebeu visitas de veículos não tripulados. Isto até 2012. Quando James Cameron resolveu ir lá abaixo sozinho. É bom recordar que James Cameron é um realizador que adora o mar. Basta recordar, por exemplo, Avatar, Titanic ou O Abismo. Cameron demorou 2 horas e 36 minutos a descer. Piccard demorou o dobro. Cameron passou lá 4 horas. Piccard 20 minutos. E Cameron fez os 11 km da subida em pouco mais de 1 hora contra as mais de 3 horas do Trieste. Nada de estranho, graças aos avanços da tecnologia. Quando irá regressar lá alguém? Isso não sabemos. Mas sabemos que, tal como já acontece no espaço, várias empresas de submarinos pretendem transportar turistas até ao Challenger Deep, no fundo da Fossa das Marianas, por apenas 200 mil euros o bilhete. Se quiser,
pode desde já reservar o seu lugar.